Olá, boa noite e bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso convidado de hoje é o desembargador Francisco Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, obrigado Roberto, obrigado pelo convite para estar aqui no Ponto e Contraponto. É uma alegria sempre poder dialogar em torno das questões do Poder Judiciário, de tanto interesse para a sociedade. Muito obrigado. O senhor inovou até na hora de apresentar o balanço das suas realizações 2024, material extremamente gráfico, fácil de acessar. Funcionou esse modelo dentro do Poder Judiciário? Roberto, funcionou. Na verdade, há uma sequência sempre de trabalho. Então, à medida que cada um vai, ano após ano, testando novas possibilidades, oferecendo novos modelos, novas formas de comunicação, é o que a gente fez, né? Procurar aprimorar isso, tornar isso de melhor compreensão para todas e para todos, para que possam compreender efetivamente o investimento que o Estado faz no Poder Judiciário e a compreensão de que nós produzimos um serviço, que nosso material entregue à sociedade é um serviço. É um serviço que busca dar paz social, é um serviço que busca resolver os conflitos, para que as pessoas possam viver com dignidade e dentro daquilo que compreendem ser a vida, né? Esse é o nosso objetivo. Eu vi que ali havia questões como a efetividade, credibilidade, acessibilidade, inovação, sustentabilidade e valorização das pessoas. Esse foi o âmago do trabalho desenvolvido pela sua presidência nesse ano? Veja, a equipe que desenvolveu, e uma equipe de alta qualificação que nós temos dentro do Tribunal de Justiça e que prestam serviço nessa área, procurou apresentar justamente aqueles temas que você apresentou, são situações que estão presentes hoje na iniciativa privada e, obviamente, tem que estar na iniciativa também no espaço público, né? E a preocupação com a efetividade, com a concretização, com esse produto final que nós temos que entregar, quer dizer, não é só o só aqui é retórico, mas não é só o tratamento do litígio, é a resposta dada e que a resposta se concretize. O ganhar, mas não levar. Então, nós temos hoje um foco. Nós temos também as questões relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, né? A produção desse ambiente de tranquilidade dentro da sociedade e que nós estamos procurando dialogar com a sociedade. E esses pontos que você coloca são os eixos, o eixo central das nossas atividades. Inteligência artificial foi um tema que a gente abordou logo que o senhor assumiu a presidência. E o senhor estava entusiasmado à época de ter novas ferramentas que vão ajudar os magistrados, também os integrantes do Poder Judiciário, nos fóruns, nas comarcas. Funcionou? Está melhor a acessibilidade dos processos aí pelo IA? Sim, funcionou, está funcionando, nós estamos avançando. A inteligência artificial dentro de um plano de atendimento à inovação, a uma cultura digital, ao treinamento para um uso responsável, né, porque nós lidamos com questões sensíveis. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Muito dessa discussão, Roberto, foi em torno do que poderia ir para uma plataforma pública e como é que nós íamos tratar isso, né? E nós não podemos liberar os dados das pessoas numa plataforma pública. Com isso, o que nós fizemos? Nós fizemos a contratação de um serviço de inteligência artificial que é fechado, que atende às nossas expectativas e, a partir daí, o treinamento. A inteligência artificial, né, o bom uso da inteligência artificial e, no nosso caso, como nós trabalhamos com a redação de documentos, com a produção de documentos, ela não tira a responsabilidade, em momento nenhum, de quem produz o documento. A gente pode sintetizar dizendo, de redator, ele passa a ser um editor. Então, nós temos uma qualificação melhor que tem que andar junto do nosso operador, do nosso servidor, das pessoas que trabalham no judiciário, que passam a ter necessidade de uma qualificação melhor para usar. Então, nós estamos avançando nisso. Nós estamos avançando, por exemplo,
a degravação das audiências, a degravação dos atos judiciais, dando mais, ou seja, para que a documentação do ato processual ela ocorra de uma maneira em que fique devidamente registrado, com segurança as partes, e nós estamos trabalhando tudo isso. Acho que nesse ano nós conseguimos avançar bastante, mas principalmente, Roberto, no uso responsável da tecnologia e com segurança, o que é fundamental. Né? Existe uma expectativa de transformar todo o arquivo do judiciário, que é absolutamente fantástico, grande, também colocar dentro da ferramenta para ajudar nas pesquisas? Veja, nós já temos hoje uma plataforma, já o funcionamento em maior ou menor grau da própria inteligência artificial nos sistemas de busca. Nós temos hoje um acervo digital das decisões judiciais para nos possibilitar a formação de novas decisões judiciais, que já acontece. Né? Então, por exemplo, nós temos as tendências de decisão. Nós estamos trabalhando em tudo isso, e tudo isso está avançando e avançando muito bem. Né? Agora, claro que nós temos um passivo, né, de digitalização ainda muito grande. O nosso arquivo, aliás, ele é gigantesco. Nós estamos avançando. Não é um problema só do TJ, é da humanidade inteira. Mas nós estamos avançando muito bem nisso e com segurança, porque isso é fundamental para nós, é um ponto fundamental quando trata dessa matéria, para não ter o uso irresponsável dessas tecnologias. Ainda remontando um pouquinho o passado, a gente falou sobre juízes de garantia, que é um novo formato no Brasil, similar ao modelo europeu, em que um juiz atende o primeiro momento da causa criminal e não necessariamente vá ser o juiz da causa. Quer dizer, muda a questão do juiz originário. Como é que está avançando em Santa Catarina? Avançando e avançando muito bem. Né? Esse assunto é um assunto que foi objeto de um grande debate nacional. Não foi nem em 2 turnos de votação, como normalmente é um processo legislativo. Isso foi em 3 turnos, porque teve o debate nas 2 casas legislativas e depois teve o debate no Supremo Tribunal Federal. A matéria ficou com sua eficácia suspensa por anos, até o Supremo decidiu, o Supremo desenhou o modelo. Santa Catarina, isso na gestão anterior, do presidente João Henrique Blasi, com o presidente Altamiro de Oliveira, foi desenhado o modelo, foi discutido com a Assembleia Legislativa a criação dos cargos e eu entrei para fazer o gol, ou seja, fazer a implantação. Né? Não é só fazer a implantação, porque é uma implantação, Roberto. Para você ter uma ideia, Santa Catarina nós temos cerca de 400 unidades judiciárias. Sim. Dessas 400, nós alteramos a competência em 150, ou seja, o assunto de 154, eles foram alterados para a implantação das 17 varas de garantias. Nós já implantamos 11, faltam implementar 6, que vão ser implementadas até junho de 2025. Estamos dentro do prazo que o Supremo Tribunal Federal deu, são varas regionalizadas, em que há a total separação do juízo que trabalha na investigação do juiz que trabalha com a parte do julgamento. Sim. E isso é algo que atende a um processo penal democrático, isso é bom, né? E nós estamos conseguindo implementar isso, ganhando velocidade na solução dos casos criminais, porque isso é que também precisa. Não é justo que a vítima fique submetida a um processo, além de ser vítima, fique submetida a uma revitimização, submetida a um processo crime, tendo que esperar, por exemplo, 1 ano para dar o depoimento daquilo que aconteceu de trauma, inclusive, na sua vida. Isso não é justo. Nós precisamos ter uma resposta mais rápida. E nós estamos conseguindo fazer isso. No próximo intervalo, a gente vai fazer uma rápida pausa agora, presidente. Nós vamos falar sobre o juiz sem rosto, uma novidade também na área criminal e que o judiciário brasileiro pode estar resgatando aqui garantia de segurança para os magistrados. E também vamos falar de outros assuntos, como, por exemplo, as demandas do judiciário em Santa Catarina. Será que o catarinense continua sendo um campeão em entrar com ações na justiça? É só um instantinho, depois do intervalo a gente conversa. Até já.
Estamos de volta com o Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Oliveira Neto. A gente falou antes em juiz de garantia e não podemos deixar de linkar esse assunto com a questão do juiz sem rosto. Agora, eu disse algum palavrão, as pessoas estão querendo saber exatamente como vai funcionar isso. Essa é prevista em lei já há alguns anos, né? Santa Catarina vem discutindo esse modelo, não é algo simples de implementar, mas agora nós temos, e até quero fazer justiça aqui, o desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli, que é o nosso corregedor-geral de justiça, né, que visitou outros modelos, conseguiu chegar a um modelo que atende à necessidade e à realidade de Santa Catarina, e isso até o final do primeiro semestre é a nossa expectativa de implementar. O juiz sem rosto, ele é uma modalidade em que, com todas as garantias necessárias, ele não há uma identificação do juiz. Né? Ele é identificado como juiz 1, 2 ou 3, são julgamentos colegiados, justamente para atender o crime organizado, né? Para atender as demandas que vêm do crime organizado, gerando uma camada de proteção, e não só para o juiz, para todo o sistema, inclusive para o sistema, para o Ministério Público, para as defensorias, para a advocacia, para todos aqueles que lidam com esses processos, que a gente vê que são situações extremamente complicadas, difíceis, que requerem um tipo de investigação muito inteligente, muita inteligência, né? E nós vamos, eu acho que agora até o final do primeiro semestre, com certeza, vai ter a implantação, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo desembargador Forneroli, de muita qualidade. Uhum. Muitas pessoas em Santa Catarina gostam de litigar, gostam de ir lá, entrar no judiciário para discutir temas que às vezes são muito restritos ou não têm uma capacidade de integrar toda a sociedade. O catarinense continua gostando de entrar no judiciário, doutor? Eu diria que se o catarinense procura bastante o judiciário é porque ele confia no judiciário que tem, né? E isso para nós é motivo de orgulho. De outro lado também, eu acho que isso revela uma característica da população, que é a de ter consciência de seus direitos, né? E ser inconformada com a violação desses direitos e buscar isso judicialmente, né? Então, por um certo ângulo... Agora, existe para esse ponto, para usar o título do teu programa, tem um contraponto, né? Isso gera, né, um custo maior para a própria sociedade, porque a estrutura judiciária ela tem que atender, são cerca de 3 milhões de processos em Santa Catarina, então não precisamos ter equipe formada para poder fazer esse atendimento. Que a população do estado é um pouco mais de 7 milhões, ou seja... A cada 2, 1. Né? Tem quase aí meio processo por pessoa. Né? Numa conta grosso modo, é isso aí. Mas também nós temos que lembrar, né, que nem sempre o litígio judicial ele é a melhor resposta. Claro. Né? Há muitos anos atrás, havia um professor, Luiz Alberto Vará, um dos grandes cientistas do direito, né, que proclamava que a conciliação era, dentro do processo, ele gerar o amor dentro do processo, no sentido de que as pessoas elas se olhassem, se percebessem, compreendessem, às vezes, a atitude do outro e perdoassem e relevassem aquilo e chegassem a um entendimento, né? Da maneira, ele colocava isso de uma maneira muito, muito enfática, mas o fato é isso, é a gente colocar um pouco mais de afeto nas relações, no sentido de não litigar, né? De buscar construir uma solução. E essa é um dos grandes desafios do judiciário hoje, né? É lembrar as pessoas que existem outros mecanismos, que existem alternativas a esse conflito. Eu sempre digo, Roberto, que nós no judiciário lidamos com conflitos o tempo todo. Nós sabemos o que leva a ter conflito. Nós sabemos como nascem os conflitos. Nós sabemos como terminam os conflitos. Nós sabemos quanto custa o conflito. Então, também, nós temos uma grande contribuição a dar às pessoas
no sentido de como evitar esses conflitos. E aí vem o que nós chamamos de jurisdição social, né? Ou seja, o papel do judiciário de destacar a população que, por exemplo, né, nas questões relacionadas às relações familiares, é importante que se tenha compreensão de que a família é um espaço de proteção de direitos. As pessoas buscam proteção, ela não pode ser violadora de direitos. De modo que é importante que os agrupamentos, que as pessoas, elas encontrem ali um bem-estar. Por quê? Porque se não tiver, aquilo pode gerar situações como a desagregação familiar, que pode levar ao crime, que pode levar aos vícios, que pode levar às infrações, que pode levar às violações, que pode levar às agressões. O caso da violência doméstica, que é um ponto fundamental, importantíssimo. As pessoas têm que ter a compreensão de se proteger e não aceitar, não se submeter à violência. Aquela pequena agressão pode terminar em homicídio em momento posterior. Então, nós queremos cumprir esse papel. E nós cumprimos esse papel, Roberto, com uma série de ações. Os Novos Caminhos, que é uma belíssima iniciativa do Poder Judiciário, numa parceria espetacular com a Fiesc, que trata das crianças, da iniciação para o trabalho das crianças como uma forma de autodeterminação, né? A violência doméstica, a infância e juventude, ou seja, uma série de áreas em que nós queremos contribuir para evitar os conflitos. E com isso a gente consegue reduzir, né, a perspectiva do número de processos. De outro lado, realmente é incentivar a conciliação, incentivar a mediação, incentivar que as pessoas procurem discutir, às vezes, seus litígios lá nos cartórios extrajudiciais, Sim. que é possível, né, sentar lá, ir lá fazer um termo de acordo e homologar isso no cartório, ele vai ter validade judicial depois. Então, tem uma série de mecanismos aí para trabalhar. O senhor assumiu recentemente a presidência do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Justiça do país. Qual é o papel deste conselho? O CONCEPRE, né, como nós chamamos, que é o Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça, ele reúne todos os presidentes de tribunais de justiça do Estado, e do Distrito Federal. Então, nós temos os 27 tribunais reunidos nesse conselho. É evidente que os tribunais estaduais, o que nós temos em comum? 80 milhões de processos da justiça brasileira tramitam perante a justiça estadual. Nós temos problemas comuns, nós temos questões que se multiplicam, como, por exemplo, violência doméstica. Existem boas práticas feitas no Mato Grosso, no Amapá, na Bahia, em Santa Catarina, que precisam ser nacionalizadas. Disseminadas, né? O diálogo com os tribunais superiores, com o STJ, com o Supremo Tribunal Federal, e essa é a representação que eu tenho agora, a missão de desenvolver. É um orgulho para Santa Catarina, é algo que me deixou muito feliz de ter essa possibilidade, que é a função de ser presidente desse colegiado, que é um colegiado altamente qualificado e que conta com a ajuda deles. Mas, fundamentalmente, é isso, tratar os problemas comuns e exercer essa representação perante o cenário nacional. Vou pedir só a gentileza para o senhor ser rápido e objetivo, porque eu quero lhe fazer essa pergunta da justiça do futuro. Esse planejamento que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está fazendo para os próximos 10 anos. Como está funcionando? Rapidamente, então, são 3 focos principais. Um foco direcionado aos nossos servidores. Nós temos um grupo de quase 10 mil servidores. Nós precisamos readequar a estrutura e a organização desses servidores frente às novas habilidades. Então, nós precisamos remodelar as divisões que nós temos internas, e isso é um propósito nosso. Nós temos um outro foco, que é o primeiro grau de jurisdição, que é justamente fomentar, principalmente, o tratamento das ações por matéria, para tentar ganhar em velocidade, ver as necessidades das comarcas, novas varas, novos agrupamentos, novas comarcas, fazer um grande diagnóstico em torno disso, ver para onde o Estado cresce em relação a esse ponto, e um terceiro que diz respeito ao próprio Tribunal de Justiça, ao segundo grau de jurisdição,
se efetivamente o nosso tamanho hoje do tribunal está compatível com o número de processos, que eu entendo que ele não está. Nós precisamos discutir a ampliação do tribunal. São 3 pontos que vão ser discutidos dentro do tribunal com os outros desembargadores, em que eu tenho já alguma convicção, mas isso não depende do presidente, isso depende do colegiado e eu quero debater com o colegiado isso. Presidente, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí agora nesse 2º ano, né, como comandante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a gente sempre está à sua disposição aqui para falar dos assuntos do Judiciário. Muito obrigado. Obrigado, eu te agradeço sempre o carinho de me receber aqui, estou à disposição. Obrigado. E nós voltamos na semana que vem com outro Ponto e Contraponto. Grande abraço e até lá.